Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando, tô aqui no nosso livro 3, né? Aí a gente tá chegando ao final do ano, estamos chegando aqui a pouco mais da metade do nosso material. Peço aí que vocês se encaminhem para 398 aí do livro de vocês, né? O capítulo aqui vai ser sobre ácidos, tá? Aqui a gente vai dar início às 4 funções orgânicas, tá bom? Existentes, 4 funções inorgânicas, perdão, existente na química, tá? Então as 4 funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos, levando em consideração que esse capítulo aqui, né, falaremos somente dos ácidos, tá? Ele fala um pouquinho de base aqui, mas é pouca coisa, tá? Vamos nos atentar mais aos ácidos mesmo, nomenclatura, reconhecer um ácido, tá? Aqui ele começa com uma teoria de ácido de base, né, de Arrhenius, né, que a gente vai ver muito daqui para frente, tá? Teoria de Arrhenius, né? O que eu classifico como um ácido, o que eu classifico como uma base. Lembrando que ele faz esse breve ensejo aqui nesse capítulo, mas esse capítulo é sobre ácido, tá? A base a gente vai ver lá na frente, mas ele só precisa falar de algumas coisinhas quanto à base aqui, tá bom? Então, ácido para Arrhenius é toda substância aquosa que em solução aquosa sofre um processo que a gente chama de ionização, tá? Produzindo íons H+, tá? Cara, eu não falei muito, falei difícil, você não entendeu nada, mas você vai entender agora. Toda vez que você pega uma molécula, como essa aqui, por exemplo, NaCl, e aí você coloca essa molécula aqui na presença de água, H2O, o que a água vai fazer, ela vai partir essa molécula. O que está do lado esquerdo fica positivo, do direito negativo. Então eu posso dizer que NaCl em solução aquosa, eu tenho produção de íons H+, e de íons H+, não, perdão, de Na+, e Cl-. Então a água, ela partiu a minha molécula, ela quebrou aqui a minha molécula, tá? Se eu pego, por exemplo, uma molécula de NaOH, quando eu coloco em solução aquosa, ou seja, a base de água, a água vai partir aqui no meio, ficando aqui na esquerda positivo e no lado direito negativo. Então eu tenho produção de Na+ e de OH-, tá? Quando eu pego aqui uma molécula de HCl, coloco em solução aquosa, o que a água vai fazer? Ela vai partir essa molécula no meio, ficando aqui positivo e aqui negativo. Vou produzir íons H+, e ânions de Cl-, tá? Então aqui, ó, para Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa, ou seja, substância que em presença de água, eu produzo íons H+, né? Então aqui você vai ver, ó, tem o Na+, não classifico como um ácido. Na de novo aqui, né? Poderia ter colocado uma outra base para você, acabei botando Na aí. Mas enfim, é diferente de H+, não é o H+. Onde eu tenho H+? Aqui, ó. Então eu classifico esse cara aqui como ácido, porque segundo Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa produz íons H+. Então você vai pegar, vou dar um outro exemplo de base aqui, ó, o hidróxido de potássio. Esse cara aqui em presença de água, o que vai acontecer? A molécula será quebrada, positivo e negativo. Veja que o meu positivo é o potássio, que é simbolizado pela letra K, tá? E o meu ânion é o OH- aqui. Então, tem o H+? Não tenho, então esse cara não é um ácido. Ácido é toda substância que possui íons H+, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Arrhenius, em 1884, definiu o primeiro conceito de ácido e base, né? Aí ele vem aqui, ó, os ácidos são compostos covalentes que reagem com água, sofrendo ionização, tá? Ó, apresentando como único cátion o íon hidrônio, que vai ser esse cara aqui, ou o íon H+, que é o hidrogênio, tá? A gente vai ter o hidrônio aqui, ó, quando esse hidrogênio ele migrar aqui, ó, para a molécula de água, tá vendo? Então, nesse caso aqui eu tenho um ácido, né? Mas aí o conceito ele vai muito em cima do H+, tá? Você viu o H+ ali, ele vai ser um ácido. Uma regrinha que você pode botar aí é que começou com H, cara, classifica como ácido, com exceção da água. A água não é um ácido, tá? Então, não classifico esse cara como ácido. Ele é outra coisa. A gente vai ver lá na frente que ele é um óxido. E por que um óxido? Mas começou com H, com exceção da água, mano, é um ácido, tá bom? Então, isso aqui é um ácido, né? Deixa eu pensar em outro aqui. HCl aqui, que já falei. HBr. Deixa eu ver outro ácido aqui.
2CO3. Por quê? Porque toda vez que eu colocar isso aqui em água, quem vai estar do meu lado esquerdo, ó, vai ser o H+, tá vendo? Então eu sempre vou ter produção de H+, tá? Então aqui, ó, H+, classifico como ácido na teoria de Arrhenius. Muito importante isso, tá? H+, H+, e H+. Não vou aqui me atentar às quantidades de hidrogênio liberadas, depois eu vou falar disso. Mas começou com H na frente, você classifica como ácido, com uma exceção aí para a nossa molécula de água, que é um óxido, que a gente vai ver lá na frente, tá? Então já tem aqui o meu primeiro conceito de Arrhenius quanto a ácido, tá bom? Base vai ser aquela substância que apresenta uma hidroxila, ou seja, OH. Então tem OH no final, eu vou classificar como uma base, tá? Então, ó, NaOH é uma base, né? KOH é uma base. Por quê? Porque apresenta OH-. Então, ácido, segundo Arrhenius, é toda substância que apresenta H+. Classifico como um ácido. E uma base? Uma base é quando você tem produção de OH- em solução aquosa, tá? Que é no caso da nossa hidroxila aqui. Então, ácido H+, base OH-, segundo Arrhenius, tá? Então, Arrhenius fala isso pra gente. Por que eu estou frisando muito Arrhenius? Porque eu tenho outros conceitos para ácidos e bases, tá bom? Algumas outras classificações aqui, ó, restringem soluções aquosas, isso aqui quanto à base, né, que ele está falando. Água é o único solvente para ácidos e base, não nos permitem prever caráter ácidos das espécies que não apresentam um íon hidrogênio ou caráter básico, espécies que não têm íon hidroxila. Na verdade, ele está fazendo um resumo dos dois aqui, né? Pensei que ele fosse falar só das bases aqui, porque ele falou aqui logo em seguida da base, não, mas aqui ele está fazendo, né, um resumo dos dois, tanto ácido quanto base, tá? Então, ou seja, ácido e base tem que ser solúvel em água. A gente vai ver que nem todas as bases são solúveis, tá, em água, a gente vai ver isso daí. E também a gente vai ver grau de solubilidade também um pouquinho, tá? Mas isso daí, ó, fechamos aqui. Isso daqui é o conceito de Arrhenius que você precisa ter na sua cabeça, tá? Ácido H+, base OH-, né? Eu tenho um outro conceito para ácido e base aqui, que é a teoria protônica, né, de Bronsted-Lowry, né? Onde eu tenho o ácido, o cara que doa o próton, e a base, o cara que recebe o próton, né? Quem vai ser o meu próton? O meu próton, ele vai ser o H+. Então, quem doa o H? Quem doa H? Ó, esse cara do H, eu digo que ele é um ácido, né? Esse cara aqui recebeu esse H, então ele é a base. Então eu vou dizer, isso aqui vai acontecer, ó. Deixa eu pegar uma reaçãozinha aqui. Vou fazer essa mesma aqui do livro, ó. Ele está falando isso aqui, ó. O que aconteceu? Esse cara aqui, ele perdeu o hidrogênio, ele não perdeu? Ele ficou só Cl-, está faltando o hidrogênio. Se ele perdeu o hidrogênio, esse cara aqui é classificado como um ácido. E esse cara aqui, né? Na volta, para ele se transformar nisso aqui de novo, ele precisa receber o hidrogênio, né? Se ele precisa receber o hidrogênio, na volta ele vai ser classificado como uma base, tá? Então, ácido e base, na teoria de Bronsted-Lowry, é classificado por quem ganha o próton e quem perde o próton, tá? Vou pegar um exemplo aqui do praticando pra gente ver. Deixa eu só escolher ele aqui, que eu não separei. Ó, esse aqui, ó. Vou escrever essa equaçãozinha aqui para você. Ó, eu tenho água, tá? Reagindo com HCl e vou produzir um íon hidrônio aqui, H3O+, mais Cl-, né? Ó, repara comigo. Essa reação é reversível, ela acontece nos dois sentidos. Então eu vou ter uma setinha aqui, ó. Então, ó, para eu formar H3O, para eu formar esse cara aqui em H3O, esse cara aqui precisa receber um hidrogênio, né? Então o que vai acontecer? Esse colar aqui ele vai doar um hidrogênio para cá, ó. E aí esse cara passa a ser H3. Tá vendo? Então o hidrogênio vai sair daqui para cá. Classifico esse cara aqui como ácido. Esse cara aqui, ele não vai receber? Ah, ele vai receber. Se ele vai receber, eu vou classificar ele como uma base. Eu estou dizendo aqui, então a reação aconteceu nesse sentido, ó. Para esse cara se tornar H3O+, ele precisa receber o hidrogênio, logo ele se classifica como uma base. E esse cara que vai estar doando o hidrogênio é o ácido. Quando essa reação acontecer de trás para frente, ou seja, H3O, para se transformar em água, precisa perder hidrogênio. Então, nesse caso aqui, esse cara vai doar para o cloro, para ele virar H2O, né? Então, ele vai virar H2O, ele precisa perder um hidrogênio. Quem perde hidrogênio, quem doa próton, eu classifico como
ácido. E o cloro ele vai receber esse hidrogênio para se transformar em HCl. Logo, ele será a base. Tá? Então, nesse caso aqui, a minha água eu classifico como uma base, na teoria de Bronsted-Lowry. E o HCl eu classifico como um ácido. Tá? Quando eu vou ver a reação no sentido contrário, H3O+, eu classifico como ácido, porque vai doar o próton para o Cl se transformar em HCl. É uma reação reversível, né? É como se eu escrevesse isso aqui, ó. Para você entender legal, uma reação reversível. Ó. É uma reação que acontece nos dois sentidos, ó. Deixa eu botar o meu Cl- aqui. Escrever na pontinha do papel é horrível. Ó, só que aqui eu escrevi uma vez só e coloquei uma setinha voltando, né? Mas eu poderia reescrever ela aqui embaixo, ó. Não, eu vou ter um hidrônio que vai reagir com Cl- para produzir aqui minha molécula de água. Deixa eu botar ele aqui, mas eu tô aqui com você, só para segurar a folha aqui na pontinha, porque eu tenho dificuldade de escrever na ponta, assim, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho a reação acontecendo nesse sentido, H2 se transforma em H3O e HCl se transforma em Cl. Esse cara perdeu hidrogênio, ácido. Esse cara que recebeu, base. Tranquilo. Aí eu vou fazer o inverso. Ó, esse cara aqui, escrevi aqui, ó, H3O mais Cl-. Para transformar esse cara em H2O, ele precisa perder hidrogênio. Então quem perde hidrogênio, quem doa o hidrogênio é o ácido. E esse cara vai receber para se transformar em HCl. Ele vai receber, ele será a base. Só que ao invés de escrever isso aqui duas vezes, eu escrevo uma única vez e represento aqui, ó, a reação inversa através da minha setinha. Por isso que eu tenho duas setas aqui, tá? Então aí eu já tenho um exemplo aí para você de ácido e base de Bronsted-Lowry, né? Outro exemplo aqui de ácido e base que eu posso ter é essa teoria eletrônica de Lewis aqui, né? Lewis diz pra gente que o ácido é aquele cara que recebe um par de elétron, enquanto a base doa o par de elétron, né? Então quem tem o par de elétron aqui, ó, é o meu nitrogênio. Ele vai doar um par de elétron aqui para esse fluoreto de boro. Então esse cara aqui eu vou classificar como um ácido, porque ácido, segundo Lewis, recebe par de elétron, enquanto a base ela doa o par. Então se esse cara é um ácido, esse cara aqui é uma base. Tá bom? E aí, quando ele doar esse par de elétron aqui, eu vou conseguir fazer uma ligação química aqui, ó. Tá? Então, vamos recapitular aqui, ó. Arrhenius, ácido, H+, bases OH-. Teoria de Bronsted-Lowry, ácido doa próton, que é o meu H+, e a base recebe esse próton, tá? E aí, na minha teoria de Lewis, ácido é aquele cara que recebe um par de elétron, enquanto a base ela doa esse par de elétron, tá? A fim de fazer a ligação química aqui. Aqui ele vai começar aqui a entrar em ácidos, né, segundo a teoria de Arrhenius, porque o capítulo é sobre ácido, né? Ele faz esse adendo aqui só para você conseguir fazer algumas classificações quanto ácido e base, porque a gente tem mais de uma teoria para esses conceitos. Mas o capítulo em si, ele fala de ácido, então aqui ele volta a se atentar somente a ácidos, tá? E a gente vai considerar aqui os ácidos de Arrhenius, ou seja, ácidos que são substâncias que em solução aquosa liberam íons H+. Tá? Então, ó, eu tenho HBr, coloquei em água, né? Deixa eu aproximar aqui, mas você vai acompanhando com o seu livro. Coloquei HBr em água, tenho produção de H+, classifico esse cara como ácido. Tenho aqui, ó, H2SO4 em solução aquosa. Tenho aqui, ó, 2 íons OH+, classifico esse cara como um ácido, tá? Começou com H, é ácido, com exceção da água, por favor, tá? Aí eu vou ter aqui minha classificação, né? Ele pode ser monoácido, quando ele tem só um próton, só um hidrogênio. Diácido, quando ele tem 2 prótons ou 2 hidrogênios. Triácido, quando ele tem 3 prótons ou 3 hidrogênios, e aí sucessivamente, tá? No meu ácido, eu posso ter um ácido com presença ou não de oxigênio. Um ácido com oxigênio eu chamo de oxiácido. Então repare que nessas moléculas aqui, ó, todas são ácidas, né? Começam com H aqui e possuem oxigênio. Então eu digo que são oxiácidos. Enquanto em cima eu tenho os meus hidrácidos, que são aquelas moléculas que não possuem oxigênio na estrutura. Então eu tenho HCl, que é o ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico e ácido bromídrico. Então eu tenho duas classificações para ácido aqui, que é quando tem oxigênio e quando não tem. Quando tem oxigênio é um oxiácido, quando não tem eu chamo de hidrácido, tá? Aqui embaixo ele vai falar um pouquinho de grau de ionização.
né? Ácidos ionizam em solução aquosa. Eles formam íons, né? Que é essa minha separação aqui. Então, eu vou pegar esse meu ácido, que é um ácido fluorídrico, vou colocar em solução aquosa, e aí eu vou produzir esses íons, né? A água, ela vai quebrar essa ligação existente aqui entre o hidrogênio e o flúor, né? E aí eu vou formar os íons, então ácidos ionizam, tá? O que é o grau de ionização? Posso resumir aqui que é a quantidade de hidrogênio que ele vai liberar. Quanto mais o ácido ionizar, mais forte será esse ácido. Porque o que faz o ácido ser forte é a quantidade de hidrogênio que ele libera. Se ele liberar muito hidrogênio, ele é um ácido muito forte. Se ele pode liberar pouco hidrogênio, ser um ácido moderado, ou ele pode liberar uma quantidade ínfima ali, onde ele vai ser um ácido fraco. Tá? Então aqui o grau de ionização ele vai me dizer o quão forte esse meu ácido é. Tá? Então quando eu fizer o cálculo de grau de ionização, se esse grau de ionização ele for igual ou maior que 50, o meu ácido é forte. Se esse meu cálculo de ionização ficar entre 5% e 50%, eu digo que ele é moderado ou semiforte. Se ele ficar igual ou abaixo de 5%, eu digo que esse meu ácido é fraco. Ácido fraco ioniza pouco. Ácido moderado, ioniza mais ou menos. E ácido forte ioniza muito. Um exemplo de um ácido forte aqui é o ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico é um ácido forte, né? Também presente ali nas baterias de carro, em chuvas ácidas, tá? Você ali tem o ácido sulfúrico, beleza? Esse ácido sulfúrico é um ácido forte, por quê? Porque possui um alto grau de ionização. Como você faz um cálculo de grau de ionização? Você pega o número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas. Porque você vai colocar uma quantidade de moléculas ali, né? Então eu tenho uma quantidade de moléculas que eu vou colocar e elas vão ionizar, tá bom? Mas nem todas vão ionizar. Então o que você faz? Você pega ali a quantidade que ionizou e divide pelo total que você colocou no sistema. Então vamos ver aqui o exemplo, ó. Em um sistema das 1000 moléculas de HBr, 940 moléculas ionizaram. Então eu peguei um sistemazinho ali, coloquei aqui 1000 moléculas aqui dentro. Eita, coloquei aqui 10.000 não, coloquei 1000 moléculas aqui dentro. Só que 1000 moléculas aqui dentro, né, de HBr, tenho água aqui dentro, dessas 1000 moléculas, só 940 ionizaram. Tá? E o restante não ionizou, as outras 60 não ionizaram, né? Então eu quero fazer um cálculo aqui para saber o grau de ionização. Você vai pegar a quantidade que ionizou, ou seja, que se separou, né, ali, pelo total que você colocou no sistema. Né? E aí você vai ter o grau de ionização. No final você multiplica isso por 100 para a gente jogar naquela escalinha percentual. Quando você multiplicar aqui por 100, você vai escrever esse resultado em porcentagem, tá? Por isso que aqui na nossa tabela ela está em porcentagem. Ele fez o cálculo aqui, né, multiplicando por 100 no final, e aí ele achou 94%. 94% eu classifico esse ácido como um ácido forte. Tranquilo? E aí eu venho aqui para os meus hidrácidos mais conhecidos, né, para essa classificação, tá? Hidrácidos mais conhecidos quanto à sua força, né? Você tem o HCl, HBr e HI, né? Que é o ácido iodídrico. Esses são os fortes. O moderado, HF, e os fracos. Os fracos são os demais. Então, se você quer decorar um hidrácido, que é um ácido que não possui oxigênio, você dá uma decoradinha nessa tabela aqui. Se ele tiver oxigênio, o que você faz? Você subtrai o oxigênio pela quantidade de hidrogênio, achando um valorzinho aqui, ó, você coloca ele na tabela. Se você achar 3 ou 2, ele é forte, 1 ele é moderado, 0 ele é fraco. Por que você tem duas formas de fazer grau de ionização? Porque a questão, ela pode te dar as moléculas ionizadas, tá? Ou não, ela simplesmente vai te dar aqui, né, uma estruturazinha e você vai fazer o cálculo, né? Então, vou te dar um diferente desse aqui, vou te dar esse aqui, que é o nosso ácido sulfúrico. E aí você vai fazer a conta aí, ó. 4 menos 2 dá 2. 2 aqui, ó, classifico esse ácido como forte. Por quê? Porque aqui ele não me deu os dados das moléculas que foram ionizadas. Eu não sei dizer o quão forte esse ácido é. Então aqui a gente só subtrai oxigênio por hidrogênio e classifica aqui utilizando a tabelinha. Enquanto em cima, nos hidrácidos, né, onde não possuem os oxigênios, você vai ter que decorar. HCl, HBr, HI, forte. HF, moderado. E o restante? O restante é tudo ácido fraco, tá bom? A volatilidade, ele vai falar um pouquinho de volatilidade aqui, né? Ou seja, a facilidade em que o ácido tem em passar do estado líquido para o estado gasoso, né? O quão volátil esse cara é, tá bom?
E aqui a gente entra na parte da nomenclatura, né? Onde eu vou fazer uma pausa e vou voltar com a nomenclatura aqui na segunda parte desse vídeo para você. Então, aproveita aí, já toma uma água e retorna aí para a gente dar continuidade.